Graça e paz, meus irmãos. Eu acho que quem deveria pregar hoje era o irmão Ricardo. Mas aprove ao Senhor estar compartilhando na escala de hoje. É para mim um privilégio. E eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração. E ela vem tratar sobre o fato do Senhor Jesus ser o Senhor das nossas vidas. Qual o significado de ter Cristo como o Senhor das nossas vidas? E para isso, eu quero usar dois textos. O primeiro texto está no livro de Coríntios. E essa carta nos é importante devido ao fato de tratar de vários problemas que estavam acontecendo naquela igreja. Primeira coisa que é importante a gente lembrar é que Paulo, ele trabalha naquela cidade por 1 ano e meio, foi uma das igrejas que ele passou mais tempo servindo, e quando ele sai de Corinto, após algum tempo ele recebe um relatório. E esse relatório que os irmãos compartilharam com ele, é de que essa igreja estava passando por vários problemas. Então Paulo escreve essa carta aos coríntios para poder lidar com esses problemas. São 5 principais problemas que Paulo apresenta nessa carta. O primeiro deles é o problema da divisão que havia na igreja. Do primeiro capítulo até o 4, ele vai tratar desse problema de divisão. No segundo momento, Paulo ele trata de um problema de sexualidade que estava no meio da igreja e como a igreja deveria lidar com aquilo. Na terceira parte da carta, Paulo vai tratar sobre um problema que envolve comida. E é sobre esse problema que eu quero trabalhar hoje. O quarto problema que ele trata é um problema de liturgia. Problemas, inclusive, no momento da ceia. E, por último, o problema que Paulo trata na carta de 1 Coríntios é um problema de ressurreição. Era uma doutrina que estava sendo colocada em xeque, então Paulo ele vai orientar a igreja acerca disso. Apesar de eu dizer que o problema que eu quero tratar hoje tem a ver com o terceiro bloco de Paulo, que trata sobre comida, eu acredito que esse é um falso problema. E é nisso que Paulo vem argumentar. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 8. A partir mesmo do primeiro verso. Primeira Coríntios, capítulo de número 8. No primeiro verso, ele vai começar a tratar desse problema, e ele começa dizendo assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Fazer uma primeira pausa aqui. Paulo está apresentando um problema, mas ao invés de ele começar a discutir esse problema, ele mostra como nós lidamos com os problemas geralmente. Geralmente, quando um problema nos é apresentado, a primeira maneira que nós lidamos com esse problema é com os nossos próprios conhecimentos. Então ele está dizendo, nós sabemos que todos temos conhecimento. E o conhecimento, ele nos leva ao orgulho. Então o problema da gente primeiro querer encarar e resolver os problemas a partir dos nossos conhecimentos, é porque esses conhecimentos... Alguém podia desligar o ventilador para mim? Obrigado. É porque esse conhecimento, ele gera orgulho. E aí Paulo continua falando, mas o amor, ele edifica. Então existem 2 formas de você lidar com o problema. Você pode lidar com os problemas a partir do seu conhecimento, ou você pode lidar com o problema a partir do seu amor. O conhecimento, ele traz orgulho. Ele continua dizendo no verso 2, se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Então ele nos mostra que, além desse conhecimento nos trazer orgulho, ele é um conhecimento muito perigoso. Porque a gente acha que tem uma visão completa acerca de um assunto, mas nós somos seres limitados. E aí Paulo continua. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então,
a maneira pela qual nós devemos lidar com os problemas não é a partir do nosso próprio conhecimento, mas é a partir do nosso amor a Deus. Muito bem. E aí ele continua. Aí ele volta para o problema. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo, por si mesmo, nada é no mundo, e não há nada senão um só Deus. A maneira que Paulo está agora resolvendo essa questão é trazendo um fundamento. E o fundamento que ele está dizendo é: esse problema que me foi apresentado, que me trouxeram o relatório, esse é um pseudo-problema. Na verdade, existe outro problema por trás que Paulo vai tratar nos próximos capítulos. Por isso que, se eu fosse organizar o livro, talvez eu não diria que o terceiro problema que ele está apresentando é um problema sobre comida. Paulo está dizendo que esse problema ele não existe, porque, na verdade, nem existe outro Deus, só existe um Deus. E aí ele continua. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou quer sobre a terra, não há muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, e por meio de quem também nós existimos. Então, Paulo está mostrando que esse pseudo-problema que está sendo apresentado, ele não deve ser lidado com conhecimento, mas ele deve ser lidado com amor. Quando nós utilizamos o amor para pensar nos problemas, a gente consegue edificar a igreja. E esse amor não é um amor qualquer, mas é um amor que tem como alvo o nosso Deus. E aí ele traz essa ideia de que, na verdade, o ídolo ele não existe. Então, o grande problema em si não é comer ou não alimento sacrificado ao ídolo. Esse é um pseudo-problema que ele vai apresentar. E ele fundamenta a resolução desse problema em uma tese. A tese e o fundamento dele é: olha, eu não sei o que é para os outros, mas para nós existe apenas um só Deus. E esse Deus, ele é Pai. E existe também um só Senhor. E esse Senhor é Jesus Cristo. Então, Paulo está lidando com um problema, irmãos, baseado no amor de Deus, fundamentado em uma teologia sadia, vamos dizer assim, que é a compreensão de que existe apenas um só Deus e um só Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como as pessoas no mundo elas estão vivendo, mas nós, irmãos, precisamos olhar para o problema e nos lembrar que nós temos apenas um Deus. E nós precisamos lembrar também que nós temos apenas um Senhor. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas têm adorado muitas coisas. Adoram o próprio corpo, adoram o próprio conhecimento, adoram muito mais festejar, adoram muitas vezes um cantor, adoram muitas vezes um jogador de futebol, adoram muitas vezes outras coisas. Mas que fique claro para nós que a posição da igreja é: nós temos apenas um Deus. Nós não podemos compartilhar este fundamento com qualquer outra coisa. Nós temos apenas um Deus e nós temos apenas um Senhor. Entretanto, verso 7, nem todos têm esse conhecimento. Essa parte vai me dar margem a outro texto que eu quero daqui a pouco acessar. Então, qual era o problema que Paulo, de fato, está trazendo para a igreja? Vamos pular para o verso 9, ele diz assim: mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venham de modo algum a ser tropeço para os fracos. O verdadeiro problema que Paulo ele vai trazer nesse segundo bloco, aliás, nesse terceiro bloco da carta de 1 Coríntios, é o problema da liberdade. O problema que trouxeram para ele é um problema de comida.
E Paulo está dizendo, esse problema não existe, porque nem existem outros deuses. Agora, o problema é o que vocês estão fazendo com a liberdade de vocês. Porque muitas vezes, por causa da liberdade de vocês, vocês estão afetando outras pessoas que são fracos na fé. E aí Paulo passa o capítulo 9 inteiro fazendo uma exposição onde ele se coloca como exemplo de alguém que tem direito, mas que renuncia a esses direitos. Se a gente for observar, Paulo ele começa o capítulo 9 dizendo assim, será que eu também não sou um homem livre? Eu não sou também apóstolo? Eu não vi o Senhor Jesus? Por acaso vocês não são frutos do meu trabalho no Senhor? Se eu não sou apóstolo para outros, ela tem sido obediência radical. O que é uma obediência radical? É uma obediência completa. É uma obediência irrestrita. É uma obediência imediata. Não é uma obediência que eu vou deixar para depois. Não é algo que eu possa colocar critérios. Não, Senhor, eu vou para missões, mas eu só vou se o Senhor me der isso e aquilo. Será que nós estamos de fato obedecendo ao Senhor? Aqui os discípulos, eles seguiram o desígnio que o Senhor disse, olha, é para vocês saírem, irem até a Galileia, para o monte que eu designei. E lá foram eles. Se você interpretar a sua liberdade como uma maneira de aprender do Senhor obediência. Se o Senhor de fato gerasse em nós um caráter de obediência, mas obediência sacrificial, como a obediência de Paulo, que mesmo tendo vários direitos, muitas vezes abdicou de muito deles para que o evangelho pudesse crescer. Será que é para isso que nós estamos usando a nossa liberdade? Porque parece que às vezes a liberdade que nós temos é uma liberdade para a gente fazer o que a gente quer. Ou o fato de nós termos sido livres é muitas vezes para a gente beirar sempre o limite daquilo que é tolerável ou não nas Escrituras. Então tem gente que porque tem um conhecimento talvez interessante das Escrituras, ou porque estuda muita Escritura, ele quer viver no limiar daquilo que é pecado e daquilo que é santo. Não, a liberdade que Paulo está sugerindo aqui é uma liberdade para a gente obedecer e renunciar direito para que nós possamos viver com um caráter de obediência. Verso 17. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Irmãos, uma coisa muito importante. Nós temos liberdade, irmãos. E a nossa liberdade, ela também está alinhada com o fato de nós sermos pecadores e muitas vezes nós duvidarmos. Quem nunca duvidou? Quem nunca questionou? Eu imagino os próprios discípulos que acabaram de ver Cristo ressurreto, que foram adorar, mas ainda assim, no meio desses adoradores, tinha pessoas que estavam com dúvida. Tinham pessoas que estavam duvidando. Mas eu quero dizer para você que o fato de Cristo ser o Senhor das nossas vidas, isso deve fazer com que mesmo que haja, muitas vezes, dúvidas em nosso coração, a gente não deixe de adorar. A gente não abra mão da adoração. Porque é, inclusive, em meio à adoração, em meio ao conhecimento do nosso Senhor, que as nossas dúvidas, elas são sanadas. Até porque, irmãos, vale ressaltar que nem sempre tudo aquilo que nós perguntarmos para Deus, Ele vai nos responder. E faz parte do caminho da fé, a gente andar conforme aquilo que nos foi revelado. Aquilo que já está expresso nas Escrituras. E não ficarmos buscando de Deus respostas que Ele não trouxe, ou que Ele não quis revelar a nós. A Bíblia, ela contém uma suficiente revelação de Deus para que nós possamos viver na terra de maneira digna, dentro daquilo que o Senhor estabeleceu, tendo um relacionamento pleno com Ele e vivendo em santidade. A Bíblia contém, e ela é suficiente para tudo o que nós precisamos para os dilemas da vida. Agora, isso não significa que a Bíblia, isso aqui é até polêmico dizer, mas me interpretem bem. Isso não significa que a Bíblia contém toda a vontade de Deus. Em que sentido? De que Deus é ilimitado. Os seus planos, eles são infinitos. E muitos aspectos do plano de Deus, Ele decidiu não revelar.
Isso não vai nos afetar em nada. Por quê? Porque tudo que nós precisávamos saber, nós temos aqui nas Escrituras. Mas o que eu estou querendo dizer é que ainda terá muita coisa para descobrirmos sobre Deus quando nós encontrarmos com Ele. Repetindo, a Bíblia ela é suficiente. A Bíblia é suficiente. Pelo amor de Deus. Então, nós devemos viver a nossa liberdade, procurando obedecer ao Senhor, para que um caráter de obediência seja forjado em nós, e é uma obediência sacrificial. Segundo, nós devemos continuar adorando a Deus, por mais que muitas vezes as dúvidas elas acheguem ao nosso coração, é muitas vezes em meio a essa adoração que vai ser sanado essas dúvidas, ou mesmo o Senhor muitas vezes não responde aquilo que aquilo que a gente perguntou. Mas Ele nos faz outras perguntas que nos cala. Foi o caso de Jó. Jó fez um bocado de pergunta para Deus. E Deus não respondeu nenhuma. Ele só fez outras perguntas para Jó. Mas as perguntas que Deus fez para Jó, calou os argumentos de Jó. Ah, irmãos, isso é muito bom do caráter de Deus. Porque Deus ele nos conhece tão bem. Se tem alguém que é profissional em lidar com você, esse alguém é Deus. Se tem alguém que sabe como calar os nossos argumentos, esse alguém é o Senhor. Se tem alguém que pode, de fato, gerar um caráter de obediência e fazer com que nós sejamos como Paulo, a renunciar aos nossos direitos, esse alguém é o Senhor. E o texto continua. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Verso 18. A nossa liberdade, baseada e fundamentada no senhorio de Cristo, precisa fazer com que a gente tenha uma visão mais ampla da autoridade de Deus. Às vezes, irmãos, nós somos muito rápidos para obedecer uma autoridade na terra. E claro, a Bíblia manda a gente obedecer às autoridades na terra. Se você estiver caminhando em um local e um policial mandar você parar, você para. Isso é normal, isso é comum. Mas muitas vezes, quando nós falamos de uma autoridade muito superior, o soberano Deus, que detém toda a autoridade, nós precisamos, como discípulos dele, nos posicionar abaixo dessa autoridade. Porque tem gente que quer a liberdade para viver como quer. E aí, quando você tenta orientar, quando você tenta aconselhar, quando você tenta dizer, olha, mas será que isso aqui que você está fazendo não deveria ser diferente? Tem gente que não quer. E se fundamenta, assim, numa pseudo-espiritualidade. Deixando de lado e mostrando assim, não, a igreja parece que é muito religiosa, porque ela quer condenar isso ou quer condenar aquilo. Não, irmãos, nos basta as Escrituras. Mas será que nós estamos, de fato, indo até ela, buscando saber o que é que Deus quer que a gente faça com a nossa liberdade? Ou será que nós estamos usufruindo desse conhecimento que o Senhor nos deu, para muitas vezes servir de tropeço para outras pessoas? Apresentaram para Paulo um problema. E Paulo foi lá e disse assim, esse aqui não é o problema. O problema de vocês não é se vocês comem ou não. O problema de vocês é o que é que vocês estão fazendo com a sua liberdade. Então, olhem para mim como exemplo. Paulo trouxe para si. Eu tinha vários direitos, mas eu renunciei. E sabe para quê? Porque eu queria que o evangelho crescesse. Eu queria que o evangelho se expandisse. Será que nós estamos tendo essa mesma postura? Ah, irmãos, a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Ela é muito grande. A compreensão da autoridade de Deus, ela nos faz, como discípulos, buscar dele uma autorização. Será que quando nós vamos tomar as decisões para o nosso cotidiano, nós estamos perguntando a Deus qual é a vontade dele? Nós estamos procurando entender o que que Deus espera de nós? Porque muitas vezes, eu até escrevi um texto essa semana sobre isso, muitas vezes Deus nos dá a liberdade, por exemplo, na faculdade, escolher quantas disciplinas nós vamos pegar. Aí a gente poderia pegar tantas disciplinas. Mas sabe o que a gente faz? A gente pega o dobro. Para terminar logo. Aí as coisas da igreja. Não posso não. Faculdade. Não posso não. Meu trabalho. Não posso não.
porque eu tenho que pagar a casa que eu comprei. Não posso não, porque eu tenho isso aqui para resolver. Aí quer dizer que você está usando a sua liberdade para toda hora ficar dizendo não para Deus? É para isso que nós estamos usando a nossa liberdade? Quando nós temos a liberdade, muitas vezes na faculdade, escolher como nós vamos nos organizar para a gente atender melhor o reino de Deus, aí a gente faz o inverso. Mergulha-se nisso e esquece de outras coisas. Como assim, irmãos? O que nós estamos fazendo com a nossa liberdade? Ele não é o nosso Senhor? Ele não é o nosso Deus? Esse não é o fundamento? Quando foi a última vez que você buscou de Deus uma autorização para fazer alguma coisa? Quando foi a última vez, e quando você foi tomar uma decisão, você orou, Senhor, qual é a tua vontade? Porque eu quero estar debaixo da tua autoridade. Irmãos, cuidado, irmãos. Sair debaixo da liderança de Deus é uma coisa muito perigosa. E a nossa tendência, como Paulo descreveu, é fugir para o nosso conhecimento. E o nosso conhecimento, ele é vaidoso, ele é orgulhoso. E além disso, ele é tão superficial, que Paulo diz que mesmo se você achar que entende de tudo sobre o assunto, você não entende não. A sua mente não consegue captar. Hoje nós estávamos dizendo para os adolescentes como a obediência, ela é abençoada por Deus, ou a fidelidade ela é abençoada por Deus, mas como a falta de obediência ou de fidelidade a Deus também traz consequências. Teve momentos que Deus disse para o povo, olha, se vocês não se ajeitarem, vocês vão plantar e quem vai colher vão ser outras pessoas. Eu achei muito bonito, a Geise estava dizendo hoje na aula, dizendo assim, às vezes nós colocamos a nossa fé no mestrado. Às vezes nós colocamos a nossa fé nos nossos braços. Às vezes nós colocamos a nossa fé na nossa força, no nosso trabalho. E esquecemos que nós temos um Senhor. Esquecemos de confiar nele. Esquecemos que a palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus. É isso que é para você fazer com a sua liberdade. E não montar um reino para si aqui na terra. Irmãos, me perdoem, eu não vou demorar não. O verso 19 de Mateus 28, 19, ele traz o âmago da grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Vou parar aí. Eu gosto de resumir a grande comissão em 4 pontos. Grande comissão é todo crente pregar toda a palavra a todas as pessoas em todo o mundo. Grande comissão. Todo crente pregar toda a palavra a todas as pessoas e em todo o mundo. Grande comissão é a cor de crente. Jesus chegou para os discípulos dele e disse isso. Se você é discípulo, tem tudo a ver com você. Mas se você não é discípulo, não se preocupe com a grande comissão. É assim. Se você é discípulo, a grande comissão tem tudo a ver com você. Às vezes eu lembro que, uma vez eu escutei de um missionário, né? Ô missionário, Deus lhe deu uma missão tão difícil, né? Ele disse assim, Deus não deu missão para mim não. Deus deu missão para a igreja. Eu estou colaborando no processo. E você? A missão ela não é minha, não. Não coloque nos meus ombros esse peso. A grande comissão, irmãos, cada crente tem um chamado. Mas tem algo que é um chamado superior, que só dá certo se toda a igreja se envolver. Ele se chama missões. Missões é o chamado de toda a igreja. Todo crente tem que estar envolvido. As crianças precisam estar envolvidas com missões? Sim. E elas fazem? Fazem. Ensine ela a evangelizar para você ver. Adolescente faz missões? Faz. Jovem também? Faz também. Ora, existe uma energia no adolescente e no jovem. Meu irmão, se a igreja não usar essa energia, o mundo usa. Facinho. De boa. Precisamos oportunizar os nossos jovens. Tem gente que pensa assim, não, jovem, para assumir cargo na igreja, não é melhor não, é muito jovem.
Irmãos, o jovem tem que servir mesmo. Ele tem que se desgastar mesmo. É a palavra que diz que nós, como jovem, nós precisamos servir nas coisas do Senhor mesmo. O casado, ele tem outras prioridades, mas o jovem é para servir mesmo. Todo crente é criança, é jovem, é adulto e idoso também. Ah, irmão, mas eu tenho 950 anos. Meu irmão, se você está vivo ainda, Deus tem alguma coisa com você. Se Deus não lhe levou para a glória, Deus tem alguma coisa com você. A grande comissão é para todos os crentes. Uma das coisas que eu mais admiro nessa igreja é ver que muitos irmãos, inclusive de idade, eles servem, eles fazem, eles ajudam, eles se dispõem. E alguns estão mostrando mais energia do que os jovens. Grande comissão é todo crente pregar toda a palavra. Nós precisamos conhecer mais das Escrituras, conhecer, ler, comer. Muito mais do que qualquer outro livro são as Escrituras. E esse era um pecado que eu cometia muito, irmãos. Eu lia vários livros, as Escrituras, deixava de lado. E é um pecado que, graças a Deus, o Senhor já confrontou meu coração e eu estou tentando prestar. Estou tentando fazer direitinho. Nós precisamos levar as pessoas à Bíblia. Eu lembro de uma vez que um missionário estava contando que um jovem chegou para ele e disse assim: eu quero doar minha vida para missões. Ele perguntou: muito bem, meu filho, como é que está o seu estudo da Bíblia? Ele: não gosto muito de Bíblia, não entendo muito não, mas eu quero doar minha vida para missões. Não, meu filho, precisa não. Você vai levar o que para essas pessoas? Ela não precisa de você não, ela precisa de Deus, e aí você precisa estar cheio de Deus. Isso significa estar cheio de Bíblia. Todo crente precisa pregar toda a palavra. E pregar toda a palavra a todas as pessoas. Precisamos evangelizar crianças, evangelizar jovens, evangelizar adultos, evangelizar idosos, evangelizar prostituta, evangelizar homossexual. E que desafio é, irmãos? Será que nós estamos prontos para lidar com esse grupo de pessoas se eles chegarem na igreja e pedir ajuda? Tem muitos homossexuais que vieram para a igreja procurando ajuda, muitos não encontraram essa ajuda e estão no mundo de novo. Claro, não estou aqui dizendo que o fato de uma pessoa se desviar ou não é uma culpa da igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Nós sabemos disso. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós, como igreja, precisamos estar prontos para as demandas que vão chegar na igreja, que serão cada vez mais complexas. Famílias cada vez mais estruturadas. O mundo, irmãos, está terrível. Quando eu olho o que acontece dentro de sala de aula, eu fico mesmo assustado. Então vai chegar muito caso severo na igreja. E nós precisamos estar com a Bíblia para poder ajudar esse povo. E mais do que isso, precisamos ir até eles. Porque é todo crente pregar toda a palavra a todas as pessoas em todo o mundo. E por último, em todo mundo. Então nós não podemos, como igreja, nos deter a um projeto que pense apenas no nosso bairro. Como igreja, nós temos que pensar no nosso bairro, no sertão e no transcultural. Ao mesmo tempo, se você for analisar Atos 1:8, você vai perceber no texto que Jerusalém, Judeia, tanto em Jerusalém, como na Judeia e Samaria e até os confins da terra. Esse tanto, como, e é um termo de simultaneidade. Não é primeiro em Jerusalém. É tanto em Jerusalém, como na Judeia. E também na Samaria, e até os confins da terra. Nós não estamos mais no tempo de dizer, não, primeiro é aqui. Nós não estamos mais nesse tempo. Isso foi há milênios. O tempo que nós estamos vivendo agora é o tempo de simultaneamente estarmos preocupados com a evangelização na cidade, no sertão e até os confins da terra.
Grande comissão é isso, é todo crente pregar toda a palavra a todas as pessoas e em todo mundo. Então, o quarto tópico de como o senhorio de Cristo afeta a minha liberdade é porque ele me coloca nessa missão. Eu estou inserido nessa missão. Eu não estou alheio dessa missão. Se eu estou alheio dessa missão, então eu preciso ser alcançado pela missão. E o último tópico. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É um relacionamento presente e diário com Deus. É isso que nós estamos precisando, irmãos. Que a nossa liberdade possa ser a liberdade de dizer, Senhor, eu quero ter um relacionamento presente e diário com o Senhor. Isso acontece quando nós estamos em missão mesmo, irmãos. Nós não estamos parados, nós estamos situados dentro da missão de Deus. E nessa missão nós estamos caminhando, nós estamos seguindo o nosso mestre. Nós não estamos apenas sentados no banco esperando Jesus voltar, não. Nós estamos seguindo Jesus. Então aquilo que Deus está fazendo, nós estamos querendo de alguma forma cooperar, porque é um grande privilégio nós estarmos engajados nisso. Então, para concluir, os problemas eles devem ser vistos a partir do amor a Deus, e não do amor ao outro, porque às vezes, baseado no amor ao outro, a gente quer alisar, ao invés de olhar para Deus e ver como nós vamos tratar, e nem o nosso conhecimento. Nós devemos responder aos nossos problemas com fundamentos bíblicos teológicos. Só existe um Deus. Lembre para você mesmo, só tem um Deus. O que estiver sendo ídolo na minha vida precisa ser arrancado, porque eu só tenho um Deus, e além de ter só um Deus, eu tenho apenas um Senhor, e esse Senhor é Jesus. Devemos lembrar que nem todos possuem conhecimento, e é pelo fato de muitas pessoas estarem alheios a isso, nós precisamos tomar cuidado. Tanto com os fracos na fé, para que eles possam ser fortalecidos e não escandalizados, como também aqueles que não têm conhecimento porque estão no mundo e precisam ser alcançados. Ter Cristo como nosso Senhor afeta a maneira como nós encaramos a nossa liberdade. Isso é, com obediência sacrificial ao ponto de renunciar, quando nós adoramos a Deus apesar das nossas dúvidas, quando compreendemos que quem tem o poder é Ele e pedimos a Ele autorização sobre aquilo que nós queremos fazer com a nossa vida. Quarto, quando estamos comprometidos com a missão de Deus e também quando vivemos um relacionamento diário com Ele. Eu termino fazendo uma pergunta. Cristo, de fato, é o Senhor da sua vida? Cristo é de fato o Senhor da sua casa, da sua família? Quem manda de fato é Ele. Na hora de tomar uma decisão, de fato você está olhando para Ele? Vamos orar. Senhor, queremos dar graças por essa manhã na Tua presença, em Tua casa. Queremos Te pedir, Senhor, não deixa sermos engolidos com os problemas da vida, mas que possamos responder a eles com amor a Ti, lembrando que Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor. Ajuda-nos, Pai, a usar a nossa liberdade para a Tua glória, para a Tua honra. Gera em nós um caráter de obediência a Ti, de que todas as nossas manias, os nossos desejos, eles possam ser colocados por terra diante da Tua majestade, diante da Tua beleza. Leva-nos, Senhor, a sermos discípulos que de fato Te amamos, que estamos dispostos a nos sacrificar verdadeiramente para viver o Evangelho. Que nós possamos ser discípulos conscientes da missão que está ao nosso redor. Por mais que a gente tenha alguma dúvida ou algum dilema, que a gente não deixe de Te adorar. Porque se existe um fundamento para nós, apesar das nossas 1001 dúvidas, Senhor, é que só existe um Deus e que Ele é o nosso Senhor.
Então, Pai, nos constrange a viver um relacionamento diário contigo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Só avisando, irmãos, que no sábado nós também teremos encontros de adolescentes, encontros da Juban. Nós vamos comunicar à noite com um banner, tá bom? Amém.